meus nobres? Como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Arsênicos. Ou, se vocês estiverem assistindo esse episódio por outro canal, como o Homem das Cavernas Podcast, Nova Vertente, ou algum outro meio, seja também muito bem-vindo, tá bom? Para mim, nesse momento mais importante é que essa mensagem ela possa trazer algo positivo para você, certo? E ainda mais importante que isso, que independente de mensagem, que você esteja bem. E procurando estar mais próximo do nosso Criador, certo? Enfim, informo também que haverá provavelmente uma versão em inglês para esse episódio, que não é uma tradução direta, é só uma versão com assuntos essencialmente iguais, que esse provavelmente estará só no canal Arsênicos, caso você queira. Mas lembrando que os assuntos são os mesmos, né? Então, se o interesse for o assunto, então não tem nem porquê assistir, né? Vamos lá, sem muito mais delongas, vamos ao assunto. Eu estou chamando esse episódio no momento de foco na besteira, ou foco na asneira, como queira. E por que isso? Eu tive algumas motivações desnecessárias ao longo da minha semana para falar sobre tal assunto. Desnecessárias. Mas enfim, eu sei que em muitos aspectos eu acabo aprendendo com a prática. Graças a Deus não precisamos aprender tudo na prática, senão acho que a vida seria um desastre, ou nem haveria vida. Mas tem algumas coisas que ainda acabamos por aprender assim, né? Bem, aconteceu um processo aqui dentro de casa, existe um contexto. Eu vou primeiro falar do efeito, do ato, depois a gente parte para o contexto. Eu gastei um bom tempo aí, né? Meio que discutindo um assunto assim realmente desnecessário com a minha mulher, né? Assim, besteira. E besteira assim o assunto em si, sabe? O que por um lado até me alegra, né? Porque acho que o problema maior é quando a gente discute coisas realmente grandes, problemas que vêm se arrastando e não tem solução. Quando a gente discute besteira, coisas desnecessárias, é chato, mas pelo menos não vai alterar as nossas vidas, né? Enfim, passado algumas horas, né, quando eu pude refletir, muitas vezes nós só temos condição de entender o que está acontecendo quando nos afastamos emocionalmente da situação. E foi o que aconteceu. Passou-se um tempo, aí eu aparentemente entendi mais o que estava se passando. Como eu já havia dito em outras ocasiões, nós enfrentamos meses difíceis, né? E parece que finalmente chegou o fechamento. Parece que esse período difícil, ele meio que chegou ao fim. E isso se desfechou com um resultado que precisávamos obter. De uma coisa boba, uma coisa simples, mas que pra gente trouxe muita alegria. E parece que a partir dali, nós nos permitimos extravasar, né? Tipo assim, meio que
soltar, né? Soltar o grito que estava preso na garganta. Vamos colocar assim de maneira análoga, né? Metafórica. Só que parece que esse desabafo, esse relaxamento, ele veio também acompanhado, talvez, né, com esse lixo mental que talvez acumulou dentro da gente e combinou a gente ficar assim, meio que debatendo besteira e discutindo, como se, sei lá, não vou dizer que foi necessário, porque essas coisas não são necessárias, mas enfim, aconteceu. E aí, analisando o contexto, né, talvez não tenha sido só uma discussão, talvez tenha sido justamente um desabafo. E aí a gente volta para aquele assunto que é a questão da comunicação efetiva. Será que aquilo que a gente está comunicando realmente é aquilo que a gente quer dizer? Aquilo que estamos falando é aquilo que realmente queremos dizer para as pessoas? Sabe? Não foi esse o caso, né? E assim, conforme os anos vão passando no casamento, falando agora de casamento especificamente, a tendência, né, de um homem e de uma mulher que querem realmente ficar juntos é que as coisas vão se acertando, é que besteiras vão ficando para trás e tal. Já aconteceu, a gente já se viu em situação de repente a gente está querendo falar uma coisa, mas lá no fundo quer dizer outra, né? Pronto, e aí eu pulo para uma outra situação que aconteceu, né, que me fez pensar, me fez deduzir que eu estava no meio de uma situação, né, com pessoas que de repente não têm uma maturidade emocional ainda muito desenvolta. Me vi também numa discussão, e essa foi assim, realmente baseada em besteira mesmo, né? Pessoas que sabiam o que deveriam fazer, mas não fizeram coisas diferentes, e ainda por cima ficaram chateadas quando foram chamadas a atenção, querendo ainda ter razão naquilo que não tem onde ter razão. E às vezes você chega à conclusão, ou você começa a deduzir, que a fuga de realidade de algumas pessoas, ela pode ser tão grande que a pessoa cria uma realidade paralela em volta dela. É muito louco isso. Eu já tive uma experiência de trabalho de alguns anos no setor da psiquiatria. E eu digo para os senhores que existe embora não seja assim tão fácil, mas existe uma coisa lá que é bastante vantajosa. É você fazer uma divisão clara, né, de uma pessoa que tem questões psiquiátricas a serem resolvidas e não. Quando você está lidando com uma pessoa, e fala aqui com todo respeito, tá? Mas assim, talvez você conheça alguém que tem assim uma estampa psiquiátrica na mente, que, sei lá, tem um problema que faz ela meio que viver numa outra realidade, né? Uma pessoa que passa por psicoses, uma pessoa que passa por momentos assim hiper mentalmente, que se acha assim, uau, superiores a todo mundo, né? Ou que tem realmente um QI muito baixo e não entende as coisas e a reação é de se chatear, sabe? Ou pessoas que fantasiam, ou pessoas que o cérebro está produzindo coisas que não existem. Então assim, com todo respeito e carinho, né, a pessoas que passam por situações assim, quando você sabe que a pessoa está passando por uma situação assim, você automaticamente desenvolve uma empatia, né? E você, né, a tendência de você também não querer embarcar naquele tipo de discussão com a pessoa, porque você sabe que, né, não vai se produzir muita coisa. Assim, um exemplo, e de novo,
Eu não quero aqui desrespeitar, não quero falar mal nem nada disso, mas são exemplos de coisas que podem acontecer. Imagine que você tem contato com uma pessoa que sofre com esquizofrenia, né? E a pessoa, ela está vendo, ela está visualizando, né, uma criatura ali perto de vocês. Criatura essa que não tem evidência de existência, que não existe. Você tem conhecimento do que é a esquizofrenia, mas a pessoa de repente ainda não tem, né? Por alguma razão. E a pessoa tá ali falando que tá vendo algo. Será que adianta você começar a entrar em debate com a pessoa e dizer que aquilo não existe, sendo que a pessoa tá vendo aquilo? E de repente está trazendo sensações reais para ela? Será que a estratégia deveria ser essa? Isso é besteira, deixa pra lá. Será que é isso? Eu entendo que não. Se tiver alguém da área da saúde que tem um entendimento diferente, por favor, se sinta à vontade. Mas perceba, aí a gente está falando de uma outra dimensão. Estamos falando, né, de uma pessoa que você sabe que claramente tem uma maneira de ver a vida completamente diferente da sua e que não tem como se discutir. Agora, quando você está lidando com pessoas que são vistas como normais ou regulares na sociedade e que inclusive conseguem ter uma performance muito boa em alguma coisa, sei lá, um artista muito bom, né? Uma pessoa, um artista plástico que faz uma coisa com maestria, um profissional que tem um desempenho muito bom na empresa, mas lá no fundo você entende, você percebe que a pessoa tem uma questão mental, assim, emocional, né? Não estou falando de maneira a criticar, a falar mal, porque pode acontecer. Tem pessoas que demoram para se desenvolver, evoluir emocionalmente, pode acontecer, né? O problema é que muitas vezes não percebemos quem são essas pessoas na sociedade e a gente pode correr risco de ficar discutindo, de ficar remanchando, de ficar rolando aquela discussão que é muito boba e não se precisaria. Entendeu? Então assim, aí a gente volta, né, no título, o foco na besteira. O que é que você faz? Você vai dar vazão? Você vai continuar discutindo coisas que não se precisam, coisas bobas? Ou você de repente vai procurar encontrar logo uma solução? Um dia desses eu estava conversando com uma pessoa, né, que trabalha na força policial e falando mais ou menos de coisas como essa, né? O que as pessoas fazem, o que as pessoas realmente querem fazer, querem dizer. Foi uma conversa bem produtiva e eu ainda comentei com essa pessoa, né, que eu tava pensando em fazer um episódio, um vídeo curtinho falando sobre isso, sobre a minha visão sobre a polícia hoje em dia. Coisa que provavelmente eu vou fazer, pelo menos eu quero, né? Estou pensando. E aí, meus amigos, não sei se eu consegui ligar os pontos, mas eu acabei me deparando com um texto da Bíblia que fala um pouco sobre isso, né? Interessante que essas meditações estão me forçando, entre aspas, a ler a Bíblia. Eu não sou um leitor assíduo da Bíblia, de forma alguma, deveria ser, mas eu quero dizer que em termos de oração, em termos de leitura de Bíblia e meditação mesmo, esses episódios têm sido assim realmente muito bons, pelo menos para mim. E vamos lá, eu extraí aqui um texto do segundo livro de Timóteo, a segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, começando no versículo 20. Numa grande casa há vasos não somente de ouro e prata,
mas também de madeira e barro. Alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar desses pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. E rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente. Deve saber corrigir com mansidão os que te opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo, que os capturou, a fim de agirem conforme a sua vontade. Engraçado que me dá medo de alguém que seja militante de esquerda ouvir essa mensagem já pensando numa pessoa que é de direita. Ou vice-versa, um militante de direita que ouça essa mensagem já focando numa pessoa de esquerda. Mas isso é de maneira geral, sabe? Evitar discussões desnecessárias. Ao invés da gente entrar na onda da discussão desnecessária e boba, por que não a gente refletir, a gente buscar ajuda a Deus, né? Se afastar emocionalmente dessas discussões e procurar maneiras para ajudar a resolver. Eu acho que acaba sendo muito fácil, né? E por mais que discussões bobas sejam bobas, perceba que uma multidão de discussões bobas pode gerar algo realmente muito danoso. Pode te transformar numa pessoa chata, pode te transformar numa pessoa que as outras pessoas acabam não querendo ter muito contato, porque você quer ficar focando em besteira, quer ganhar tudo quanto é discussão, muitas vezes sem ter argumento, né? E pode entrar inclusive na teoria do pombo enxadrista. Mas eu gostei tanto quando eu vi essa mensagem. Deixa eu ver aqui de novo. Pombo enxadrista. Olha que interessante. Ele está carregando a mensagem aqui. Espero que ele consiga. Tá difícil, senhores. Aqui. Debater com certas pessoas é como jogar xadrez com um pombo. Não importa o quão bem você saiba jogar xadrez. O pombo vai derrubar as peças na mesa, cagar no tabuleiro e sair cantando vitória. Eu acho incrível essa analogia. E é mais ou menos assim, né? E é bom também prestarmos atenção, porque geralmente percebemos esse erro no outro. Mas e se o erro estiver em nós? Olha só. Pode ser que nós sejamos os pombos enxadristas. Eu já fui o pombo enxadrista umas boas vezes na minha vida, posso dizer, né? E não dizendo que eu não sou mais. Existe o risco de eu continuar o sendo, né? Então a autorreflexão também é importante. Mas assim, foca naquilo que é bacana. Tenta se aproximar da mensagem real. Não do que se está dizendo, mas do que se realmente quer dizer. Eu acho que isso pode ser muito providencial, isso pode ser muito produtivo e ajudar a aproximar as pessoas ao invés de afastá-las. Tá bom? Eu gostaria de fechar essa mensagem com uma pequena oração. Se sinta à vontade para orar com a gente aqui, tá bom? E é isso. Vamos lá. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é Deus. Muito obrigado porque o Senhor é amor, né? E eu posso dizer para o contexto aqui desse episódio que o teu amor
ele pode servir como um fogo purificador, né? De maneira a, por exemplo, purificar um diálogo entre duas pessoas, de modo a retirar as impurezas e fazer as pessoas realmente serem claras nas suas mensagens, dizerem o que realmente querem dizer. De repente tem pessoas que estão buscando atenção e carinho, mas entendem que conseguem isso irritando outras pessoas e gerando discussões sem fim. Existem discussões que são muito desnecessárias. Tem pessoas que eu acho que de repente nem defendem tanto aquilo que estão discutindo, mas pelo menos estão sendo vistas por alguém. Então, os motivos reais para discussões podem ser vários. Pode ser solidão, pode ser mágoa, pode ser frustração. E é engraçado que as coisas são muito cíclicas na vida humana. Então, nesse momento, Pai, pela Tua graça, nós te pedimos maturidade, mesmo que se leve tempo, mas que a gente comece de algum lugar. Se precisamos de maturidade, que nós possamos nesse momento admitir. Eu admito que eu tenho imaturidade. Eu admito que eu ainda sou imaturo. Eu admito que eu preciso crescer. Para que possamos ser mais efetivos, para que possamos ser mais diretos, concretos naquilo que fazemos, naquilo que pensamos. Se percebemos uma imaturidade por parte do outro, nos ensina a lidar com essa imaturidade, de modo que talvez eles também possam perceber a imaturidade em si, ou que pelo menos os contatos conosco sejam contatos mais agradáveis, para que não caiamos, caiamos nas discussões desnecessárias também, porque nós podemos ser arrastados sem nem mesmo perceber. Muito obrigado pela consciência, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre essas questões e nos ajuda de verdade. Nos ajuda a enxergar a trava no nosso olho antes de apontarmos a trava no olho do nosso irmão. Continua conosco, muito obrigado pela Tua graça e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Oh, meus nobres, que bom. Muito obrigado. Muito obrigado por até aqui terem escutado. Que os senhores realmente possam ter aprendido algo. Ou se quiserem me ensinar algo também, por favor. Eu peço de maneira cordial que se tem algo assim bacana para acrescentar, que acrescente nos comentários, escreva alguma coisa, tá certo? E assim a gente pode ir crescendo junto. Muita paz e que Deus os abençoe sempre. Tá bom? Valeu!